Muito bom dia, cumprimento a todos nessa manhã, agradecendo em nome de todos os associados da ABRAC por mais essa participação em nossos eventos e esperando que estejam bem e com muita saúde. Saúdo o Dr. Felipe Montenegro de Matos, aqui presente, dividindo comigo o estúdio da ABRAC aqui em Brasília, em parceria com a empresa Sonória, nosso amigo Gabriel. E também saúdo especialmente, agradecendo muito, a presença virtual dos nossos ilustres convidados de hoje, que desde já tenho o orgulho de anunciar. São eles, o ministro do TST, Dr. Douglas Alencar Rodrigues, e o advogado, doutor e livre-docente, o professor Estevão Malê, que muito nos honraram e prestigiaram por terem aceitado o convite de nos trazer essa manhã a riqueza de suas visões sobre os temas desse encontro. E os assuntos que serão abordados hoje, questões que envolvem o Instituto da Justiça Gratuita e da Sucumbência, há muito preocupam a advocacia corporativa e o meio empresarial, entre outros motivos, pelo alto índice de litigiosidade e pela dificuldade de acesso à verba sucumbencial. A discussão é muito rica, partindo do livre acesso ao judiciário, passando pela aplicação do princípio protetivo e indo até a isonomia de tratamento entre advogados. Com relação à sucumbência, infelizmente, não são raras as decisões que indeferem a verba sucumbencial para advogados de empresas, ou que a deferem de forma desigual. E quando essas questões são levadas ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, acabam por não ser conhecidas. Quanto à gratuidade de justiça, notícia do UOL Economia de ontem, que o Dr. Álvaro, nosso associado de Recife, gentilmente me enviou, trouxe os seguintes dados, todos extraídos do CNJ. 31% dos processos arquivados em 2019 tiveram justiça gratuita. E, se forem considerados os casos em que não há custas, juizados especiais, execuções fiscais, entre outros, estima-se que aproximadamente 75% das ações judiciais no país estejam avançando pelos nossos tribunais sem que nenhuma parte esteja pagando pelas despesas. Enquanto isso, no mesmo ano, o custo pelo serviço da justiça por habitante teria sido de R$ 479,16. A ABRAC julga ser um momento bastante oportuno para esse debate nesse fórum, que friso, altamente qualificado. Primeiro, porque a imprensa tem dado amplo destaque a propostas de alterações legislativas que buscam trazer critérios objetivos para deferimento da justiça gratuita e que têm sido vistas como obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário. E depois porque esse tema também está sendo pautado para julgamento em breve nos tribunais superiores. Para conduzir esse importante encontro de hoje, teremos também a colaboração do participante muito brilhante, o grande amigo, advogado e diretor da ABRAC, o Dr. Felipe Montenegro de Matos, que me ladeia e a quem passo a palavra a partir de agora para nos honrar com a condução dessa jornada com nossos convidados. Dr. Felipe, tendes a palavra a partir de agora para proceder à condução dos trabalhos. Bom dia, presidente Germano. Bom dia, amigos que estão aí nos vendo no YouTube. O presidente Germano é muito generoso nas suas palavras, mas hoje foi ainda mais generoso ao me propiciar esta oportunidade, como diretor da ABRAC, de poder participar deste evento ao lado do ministro Douglas e do professor Estevão Malê. De fato, são duas pessoas que tenho grande prazer toda vez não apenas em encontrar, mas principalmente em assistir suas aulas. Hoje temos, mais do que tudo, dois professores aqui que nos darão aula de direito, aula de processo do trabalho, aula de vida, um tema tão importante que está hoje em debate, não apenas no Tribunal Superior do Trabalho, mas também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Douglas Alencar Rodrigues, que será nosso primeiro palestrante, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, possui pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, é mestre em Direito do Trabalho,
das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2014, é professor já conhecido aqui em Brasília e nacionalmente também, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Ele também é doutorando em Direito Constitucional, também pela PUC, e hoje falará um pouquinho sobre esse tema que, recordo muito bem, ele foi um dos que trouxeram, à época, ainda em 2016, o tema ao suscitar um incidente de recurso repetitivo no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Com a palavra, ministro Douglas. Muito bom dia. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o nosso presidente, o Dr. Germano Pereira. De igual modo, saudar o Dr. Felipe Montenegro Matos, caro amigo, advogado brilhante aqui em Brasília. Mas devo, de igual modo, saudar o professor Estevão Mallet. É sempre uma grande alegria ouvi-lo e uma grande honra poder compor uma mesa virtual destinada ao enfrentamento de um tema tão relevante quanto esse que nos foi oferecido. Bem, cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando e registrar a expectativa de que este tema, o tema da gratuidade da justiça e da sucumbência recíproca, seja o mais rapidamente possível equacionado pelos tribunais superiores, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós todos sabemos que as leis que foram recentemente editadas, sobretudo a partir do ano de 2017, produziram um novo cenário, um cenário de muitos questionamentos, um cenário realmente muito rico, propondo uma transição de um sistema não apenas de direito material, de direito individual, de direito coletivo, mas também um conjunto de regras e princípios aplicáveis ao campo do direito processual do trabalho, entre os quais se inserem essas regras que buscaram conformar uma nova disciplina para o acesso à justiça, a gratuidade da justiça e também o tema da sucumbência. Portanto, minhas primeiras palavras são de agradecimento por esta oportunidade, por estar aqui ladeando o professor Estevão Mallet. Mas, evidentemente, o professor Estevão e eu não ajustamos assim de forma mais específica quais seriam as nossas abordagens, tivemos uma rápida conversa e eu sei que o professor Mallet fará um enfoque extremamente rico e interessante, numa perspectiva que eu não vou aqui antecipar, mas uma perspectiva não dogmática, uma perspectiva muito atraente, portanto, me cabe apenas aqui esquentar os tambores para a grande exposição que se seguirá do nosso notável professor Estevão Mallet. Mas, meus caros, minhas caras, meus queridos amigos, eu, quando procurei alinhavar aqui algumas ideias para expor nesta manhã, me lembrei dos tempos em que atuava no primeiro grau de jurisdição. E, obviamente, nós todos sabemos que a hipossuficiência, esse estado de vulnerabilidade que, lamentavelmente, marca uma expressiva parte da nossa classe de jurisdicionados, sempre fez com que os juízes do trabalho assumissem uma postura algo generosa naquilo que diz com a imposição dos ônus sucumbenciais. Nós todos conhecemos, evidentemente, a possibilidade de concessão de ofício do favor legal da gratuidade da justiça, e essa sempre foi a regra, até mesmo sob uma perspectiva de política judiciária, para evitar-se a prática de atos já em execução, de cobrança de custas, era muito mais fácil, muito mais simples, muito mais racional que nós concedêssemos aí o favor da gratuidade da justiça, determinássemos os arquivamentos dos processos. Isso, obviamente, atenderia ao interesse na melhor gestão da máquina judiciária. Havia até um colega com uma visão crítica que dizia que essa nossa prática, uma prática costumeira, materializava um princípio ainda não assimilado pela doutrina, chamado princípio da piedade. Claro que essa era uma manifestação jocosa, mas o fato é que nós sempre procurávamos, numa perspectiva de maior racionalização dos processos, concedendo a gratuidade, resolver de imediato uma série de processos que poderiam ficar ali demandando a prática de determinados atos, diversos atos, pela serventia e por oficiais de justiça, atos que nós todos sabíamos estavam fadados ao insucesso. Mas havia um outro dado, um dado incômodo, sempre foi incômodo,
que dizia com a ausência de sucumbência recíproca no processo do trabalho. A hipótese restritiva da Lei 5.584 de 70, traduzida também nas súmulas 219 e 329 do TST, gerava, sem dúvida, um desconforto muito grande por parte de advogados que patrocinavam as empresas ou os empregadores, pessoas naturais que eram demandadas. Me lembro ainda, na primeira instância, de um conhecido combativo advogado em Brasília, que presidia a Associação de Advogados, trabalhando no Congresso Nacional, propondo, e com muito sucesso, a apresentação de uma proposição legislativa que buscava reparar essa situação de injustiça, porque todos os advogados, obviamente, independentemente dos polos em que estejam atuando, são profissionais, merecem ser retribuídos. E mais do que isso, também os advogados dos trabalhadores não deveriam ser contemplados apenas com fração do crédito trabalhista reconhecido eventualmente aos reclamantes. Isso, em alguma medida, rompia com aquela noção fundamental da restitutio in integro. Se alguém tem um direito lesado, vai ao Poder Judiciário e deve receber do Estado a recomposição integral e efetiva de seu patrimônio. Na medida em que o trabalhador via parte de seu crédito sendo destinado ao custeio dos honorários, evidentemente essa ideia de reparação integral acabava frustrada. Mas o que eu quero dizer, então, é que havia uma pretensão histórica da classe dos advogados de consagração de um sistema normativo que reconhecesse também o direito à percepção de honorários sucumbenciais, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 5584 de 1970. Mas o fato objetivo é que aquele quadro que regulava a concessão da gratuidade da justiça e a restrição da sucumbência dos honorários sucumbenciais acabou produzindo um resultado que foi enfrentado em 2017 pela denominada reforma trabalhista. Todos lemos, todos acompanhamos aquele momento histórico. O relator, deputado Rogério Marinho, atual ministro do Desenvolvimento Regional, produziu um relatório riquíssimo. Inúmeras foram as alterações, e um dos focos centrais foi a redução das ações perante a Justiça do Trabalho. Naquele ano, os dados estatísticos mostravam a existência de mais de 4 milhões de ações propostas. Essas ações se somavam a um estoque de mais de 5 milhões de processos em tramitação na Justiça do Trabalho, e havia uma curva ascendente que parecia não encontrar limites. Portanto, um dos focos da reforma trabalhista foi racionalizar a gestão dos conflitos. Nós todos conhecemos as regras que passaram a prever a possibilidade da arbitragem, a conciliação extrajudicial de conflitos submetidos à homologação judicial, a prestação anual de contas perante a entidade sindical com eficácia liberatória, enfim, medidas que, ao lado de tantas outras, buscaram conter aquela expansão desmedida da provocação ao poder judiciário. E mais do que isso, essas regras, esses filtros seletivos que foram traduzidos nas disposições que passaram a regular o pagamento de custas, de honorários advocatícios e de honorários periciais, a ausência daquelas regras fazia com que nós tivéssemos um volume imenso de ações e, mais do que isso, em cada qual dessas ações, um conteúdo imenso de pretensões. Eram as chamadas pretensões carona. Muitas vezes o trabalhador tinha uma questão específica mal resolvida, procurava um profissional da advocacia e, já que vamos entrar com a ação, vamos colocar aqui algumas outras pretensões. Isso vai nos favorecer numa eventual posição de barganha, numa mesa de negociação, e isso, evidentemente, traduzia uma situação absurda. A Justiça do Trabalho acabava se transformando num palco para composições irreais. Nós convivíamos com um cenário de testemunhas prestando falsos depoimentos, o ambiente sempre foi muito tenso, as situações de revelia eventualmente se produziam, pretensões ilegítimas acabavam colhidas pela eficácia preclusiva de uma coisa julgada, e, portanto, todo esse cenário de estímulo à litigiosidade frívola, irresponsável, inconsequente, que agravava
o nosso compromisso com a razoável gestão em tempo razoável dos processos, acabou sendo considerada pelo legislador ordinário. Evidentemente, nós poderíamos, cada qual de nós, opor aqui ressalvas às escolhas que foram produzidas pelo parlamento, mas quando nós estamos julgando as ações, nós precisamos verificar se há, de fato, alguma dissintonia, algum descompasso entre as regras que foram positivadas e os princípios e regras que fundamentam o nosso sistema constitucional. O doutor Germano mencionava há pouco, na abertura, a existência desse debate, e é um debate muito sério, muito rico, que está sendo travado na ação direta 5.766, relator o ministro Barroso, começou a ser julgada no mês de maio de 2018. O ministro Barroso produziu um voto muito rico, adotando um método de argumentação que transcende a simples leitura dogmática das regras, o simples confronto entre regras e princípios constitucionais, as regras da CLT com os princípios constitucionais. Sua Excelência produziu um voto que me parece primoroso por transcender, insisto, as balizas dogmáticas da análise jurídica, trazendo considerações de ordem econômica, análise econômica do direito, análises também de natureza orçamentária, enfim, um voto muito rico, com diferentes perspectivas, que foi confrontado pelo ministro Luiz Edson Fachin, também num voto não menos primoroso, mas um voto que partiu de uma linha metodológica clássica, tradicional, de idealizar princípios genéricos, como a da garantia do acesso à justiça, o comando constitucional do artigo 5º, inciso 74, que garante, assegura a assistência judiciária integral aos necessitados, curiosamente, necessitados, vírgula, que comprovarem a insuficiência de recursos. A própria Constituição faz referência a essa necessidade de comprovação, de sorte que o ministro Luiz Fux, quando pediu vista do processo, lá em 2018, fez muito bem para, de algum modo, impor um freio de arrumação. E eu tenho a impressão, professor Malê, que nesses debates judiciais, quando os magistrados se reúnem em colegiados para debater determinados temas, é preciso que haja uma escuta ativa, é necessário que os motivos, os argumentos que são considerados sejam confrontados, sob pena de nós vivenciarmos um diálogo de surdos. Eu adoto uma linha de análise econômica, examino uma dimensão sociológica consequencialista das escolhas interpretativas possíveis, e, de outra parte, um colega adota uma linha diferente, procura apenas produzir uma leitura fundada nos parâmetros clássicos de interpretação, lógico, teleológico, sistemático, literal, enfim, autêntico, quem sabe, e isso nós precisamos resolver. Acho que é um dos grandes problemas dos tribunais, é essa necessidade de escutas ativas, consideração efetiva dos argumentos que são considerados, seja para confrontá-los, seja para emprestar adesão a essas linhas reflexivas. Mas é um tema que está posto no Supremo Tribunal Federal, será resolvido certamente no futuro próximo. O ministro Luiz Fux já devolveu o processo, a previsão de julgamento é em outubro do ano em curso. Portanto, no tema da gratuidade da justiça e da sucumbência recíproca, nas suas várias dimensões, tal como postas pela reforma trabalhista, teremos novidades muito em breve. Mas o que chama a atenção concretamente nas regras que foram postas pelo legislador ordinário em 2017 é, como disse, uma série de medidas que buscaram criar filtros seletivos, riscos para que o acesso à justiça se fizesse de forma mais consequente, menos aventureira ou menos frívola, como lembrava o ministro Luiz Roberto Barroso. Aquele quadro histórico anterior, que foi suplantado pela Lei 13.467, na prática produzia tantos resultados nefastos que, inclusive, estimulavam o descumprimento da lei pelos empregadores. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, homologada a rescisão do contrato perante o sindicato, lançadas todas as ressalvas possíveis, seguiam-se, invariavelmente, reclamações trabalhistas, de maneira tal que os empresários que honravam os compromissos, segundo entendiam adequado, eram chamados ao Poder Judiciário no momento seguinte e ali, por uma razão ou por outra, correndo o risco de uma sucumbência,
de uma vicissitude processual qualquer, acabavam sendo instados a pagar algo a mais. Então, deixava-se de cumprir a legislação ou deixava-se de pagar as verbas rescisórias para acertar tudo em juízo, obtendo a chancela judicial da transação, que nós sabemos produz a eficácia preclusiva da coisa julgada. Mas o que chama a atenção, então, no conjunto das novas regras que foram postas pela reforma, é, em primeiro lugar, a não admissão de uma simples declaração de miserabilidade jurídica como condição válida para o acesso ao benefício. A reforma passou a exigir, tal como prevê o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, a comprovação efetiva do estado de miserabilidade, a insuficiência de recursos que impeça o trabalhador de suportar os ônus ali envolvidos. Outro tema delicado, tema sensível, diz com a captura dos recursos do trabalhador na própria ação, caso venha a obter êxito em algumas de suas pretensões, para pagar honorários advocatícios e honorários periciais. No caso dos honorários periciais, os números mostravam os abusos, o excesso de custeio de honorários periciais pela União, e a reforma tentou combater isso, de novo, impondo esse ônus aos trabalhadores, de maneira tal que as pretensões vinculadas a perícias passaram a ser produzidas ou deduzidas de forma mais criteriosa. E, de igual modo, no caso da verba honorária, honorários advocatícios, porque, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça, os trabalhadores apenas estariam isentos deste custeio, dessa obrigação, se não tivessem verbas, saldos a receber nos próprios autos ou em outras ações. E a reforma, diferentemente do Código de Processo Civil, que prevê um prazo de 5 anos de suspensão de exigibilidade, fixou em 2 anos o prazo para que os créditos dos advogados constituídos em face de trabalhadores beneficiários da assistência judiciária gratuita pudessem ser exigidos. Mas nós temos, enfim, um quadro realmente rico, um quadro complexo. Eu procurei aqui sistematizar, dentro do prazo de 20 minutos, que era o prazo estimado. Provavelmente teremos aí ainda um espaço para debate, mas eu quero remarcar, talvez, fechando a minha manifestação, lembrando que a atuação dos tribunais no campo da jurisdição constitucional propriamente dita, seja o Supremo na jurisdição concentrada, seja os demais tribunais e magistrados no campo da jurisdição difusa, há de se processar com muito cuidado, com muita cautela. Todos conhecemos esse momento que estamos vivenciando de expansão da atuação do Poder Judiciário, particularmente do Supremo, de centralidade do Supremo Tribunal Federal, um momento que foi forjado por várias razões, que tem início lá com a nossa Constituição de 88, mas nós estamos assistindo, sem dúvida, a um momento muito rico, em que os juízes, particularmente os da Suprema Corte, estão sendo instados a atuar complementando, integrando, retificando a ordem jurídica. E esse debate que está posto no Supremo Tribunal Federal, na ADI 5766, é prova viva disso. Os ministros Barroso e Fachin dissentiram e cada qual traz a sua visão extremamente fundamentada, aberta, um recorte econômico, um recorte histórico, um recorte sociológico e também um recorte jurídico que deve subsidiar a resposta aos questionamentos que foram produzidos de forma não menos contundente, de forma não menos sólida, pelo Procurador-Geral da República. Quero crer, doutor Felipe, doutor Germano, professor Estevão Mallet, que essas minhas digressões serviram apenas para aquecer os tambores, porque, como disse, estamos todos ávidos por ouvir o professor Mallet com suas ricas considerações. Sigo aqui à disposição, agradecendo, renovando os agradecimentos por esta oportunidade e desejando, doutor Germano, doutor Felipe, que essa recém-criada entidade de classe possa produzir os melhores frutos a que se propôs. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Douglas Alencar disse que hoje teríamos 2 grandes aulas e tivemos a primeira magistral. Professor, de fato, de suas palavras, verifico que temos que beber da fonte do processo civil. Nós, no processo de trabalho, ainda estamos
amadurecendo as ideias de como tratarmos do tema gratuidade e justiça, do tema sucumbência. É fato que temos visto abuso de ambas as partes no processo, e toda alteração legislativa e toda a construção, até mesmo jurisprudencial, ela tende a se amoldar ao que temos de realidade e tenta equalizar o sistema. Vejo, por exemplo, problemas quando empregados, ex-empregados, reclamantes, requerem o benefício, e como se faz a prova da sua miserabilidade? Uma carteira de trabalho com aquele carimbo da rescisão? Como provo que hoje ele permanece ainda desempregado? Como provo que ele não está na informalidade, ganhando por vezes até mais, ainda que de forma precária? Como provo que ele não tem uma empresa? Ou ele estará obrigado a trazer o seu imposto de renda? E se houver essa miserabilidade posteriormente, não foi requerida quando do ingresso com a reclamação trabalhista, mas em seu curso, e sabemos que infelizmente o processo pode levar algum tempo, em seu curso ele passa a ser necessitado, passa a necessitar de um auxílio do Estado em relação à impossibilidade de custeio das custas e também da sucumbência. Por isso, ministro, vejo que o tema não é tão fácil e temos tentado endereçar, seja academicamente, seja por meio do legislador, e vejo que a melhor construção é aquela nossa do dia a dia e talvez bebendo da fonte do processo civil. Não sei se o senhor concorda com essas ponderações. Ô Felipe, as suas considerações mostram a magnitude desse problema, mas a minha resposta transita pelas normas fundamentais do processo civil. Nós vivemos um tempo em que o papel do magistrado há de ser um papel cooperativo, colaborativo. E especificamente no campo da comprovação da miserabilidade jurídica, nós poderíamos nos socorrer das regras que definem a responsabilidade pelo ônus subjetivo da prova. Veja que o processo civil, partindo dessa filosofia cooperativa, prevê um despacho saneador, segundo o qual o juiz, durante a instrução ou ao abrir a instrução, deve fixar os pontos controvertidos, estabelecer quais são os meios de prova e, mais do que isso, dizer qual das partes assume a responsabilidade de produzi-las. Nessa perspectiva de um processo colaborativo, caberá ao magistrado, antes de indeferir, como prevê o CPC, a gratuidade da justiça, franquear à parte a apresentação de elementos de convicção. Mas não apenas isso, deverá também emprestar a sua colaboração, dizendo quais seriam os meios de prova adequados. Perceba que a natureza oral, a oralidade do processo de trabalho, que permite esse contato do juiz com as partes, é um grande ativo, é um diferencial, de fato. E por isso, numa audiência, o juiz pode e deve, conversando com o trabalhador, com o seu advogado, procurando entender a realidade em que se insere, deve ali exigir ou orientar sobre quais seriam os meios de prova admissíveis. Veja que a simples declaração de miserabilidade foi suprimida na alteração promovida pela reforma trabalhista. Aquela Lei 7.115 de 83, que foi produzida num contexto de desburocratização, portanto, não foi, perdeu a sua eficácia por incompatibilidade, deixou de produzir os seus efeitos justamente porque a nova CLT, ou a nova regra inscrita na CLT, cuidou integralmente da matéria. Na medida em que suprimida a possibilidade de uma simples declaração, cabe ao juiz, numa perspectiva colaborativa, então, em audiência, orientar a parte sobre quais meios de prova deverá apresentar. Mas, como o senhor mesmo disse, doutor Felipe, esse é um tema que estará sendo construído a partir da primeira instância, e não sei se respondi, mas reconheço a dificuldade, sobretudo considerando a hipossuficiência da grande e esmagadora maioria dos trabalhadores que batem as portas da Justiça do Trabalho. Muito obrigado pelas palavras. E agora, de fato, é hora de passarmos para o nosso segundo palestrante do dia, o professor Estevão Malê. O professor Estevão Malê não sabe, mas a minha admiração por ele, ela vem pessoal, profissional, vem acadêmica. É uma admiração que tenho desde o início da década de 2010, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de atender às suas aulas e ver a grandiosidade dessa pessoa. E ali, naquele momento, tive
presidente, tive uma honra de ver como alguém pode, tão jovem, ser tão renomado, possuir um conhecimento, ser dotado de um conhecimento tão grande, uma admiração no âmbito do judiciário e principalmente também na advocacia, porque na academia todos nós sabemos o quão admirado ele é. O professor Estevão Malê é advogado, doutor, livre docente em Direito, foi professor da Universidade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, lecionou como convidado em diversos países da Europa, notadamente na França e em Portugal. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção de São Paulo, por 3 mandatos, 2007 a 2015. Foi presidente do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia. Foi vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Social do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É autor de diversos livros e artigos no campo do direito do trabalho e processo do trabalho, e aqui fico apenas em 1/10, porque não posso cansá-los com o extenso currículo do professor Estevão Malê. Sejamos todos agora agraciados pelo professor. Meu caríssimo doutor Felipe, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e dizer que a estima é completamente recíproca. Tenho em grande conta como um brilhante advogado, aliás, o mesmo em relação ao doutor Germano, que hoje preside esse encontro, que também muito estimo, e quero fazer uma saudação muito particular e muito especial ao ministro Douglas Alencar Rodrigues, que sabe muito bem da minha sincera admiração pela sua inteligência e pela profundidade do seu raciocínio jurídico. Aliás, qualquer um que acompanhe os debates no Tribunal Superior do Trabalho poderá, como eu, atestar a absoluta veracidade dessa minha afirmação, hoje, mais uma vez, comprovada na sua magnífica exposição. Na verdade, eu creio que vamos ter mais uma vez uma situação que nos concertos ocorre com muita frequência. Depois da exibição magistral por uma portentosa orquestra de uma monumental sinfonia, não é incomum que se escolha um pequeno e modesto solista integrante dessa orquestra, quando os aplausos não cessam, para que ele faça um pequeno toque, uma pequena exposição de algumas notas para o encerramento do encontro. É o que vai se passar agora. A obra sinfônica foi tocada pelo ministro Douglas, e agora cabe a um integrante modesto da orquestra dedilhar algumas notas finais antes do encerramento desse encontro. E eu cumprimento a entidade também pela iniciativa de promover o debate sobre esse tema tão importante, que transcende, sem nenhuma dúvida, o interesse das partes e toca no funcionamento da própria justiça brasileira, particularmente da justiça do trabalho. Eu quero começar por assinalar que os honorários advocatícios desempenham, no fundo, uma tripla função. E é bom que tenhamos em mente e em conta essas 3 diferentes funções. A primeira delas é, naturalmente, a mais óbvia de todas, que é a de remunerar o advogado pelo trabalho realizado no processo. É curioso até que a palavra honorário venha de uma atuação voluntária, de uma atuação honorífica, mas tenha se transformado na expressão para designar a recompensa devida por essa atuação. Mas é uma função tradicional, antiga e bem conhecida. Eu queria chamar a atenção para 2 outras funções muito importantes que só mais recentemente têm vindo à tona, especialmente a partir da análise econômica do direito, cuja importância, aliás, o ministro Douglas sublinhou na sua exposição. De um lado, a previsão dos honorários serve para assegurar
aquilo que, novamente, o ministro Douglas sublinhou. Eu peço escusa de ser um pouco repetitivo, mas eu não tenho como trilhar o bom caminho, a não ser seguindo aquilo que o ministro Douglas já disse, que é a preocupação de incentivar o cumprimento espontâneo e pontual da obrigação, garantindo a restituição integral da parte lesada no seu direito. Ou seja, a realização, no fundo, daquele ideal kiovendiano do processo perfeito, que é o processo que dá à parte tudo aquilo a que ela tem direito se a obrigação é espontânea e corretamente cumprida. Porque, afinal, se o reclamante, para ter satisfeito o seu direito, precisa deixar uma parte do crédito com o advogado, o processo cumpre incompletamente e de maneira inadequada a sua função. E, por último, terceiro lugar, os honorários também desempenham um papel importante no desestímulo aos pedidos abusivos e à resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Seriam essas duas funções adicionais que eu gostaria de examinar um pouco mais detidamente para justificar a minha conclusão final. Volto, portanto, àquela segunda função, o incentivo econômico ao cumprimento pontual da obrigação. Parece-me que é quase uma obviedade dizer que se pagar no prazo, ou pagar depois, ou não pagar sequer, tem exatamente a mesma consequência econômica, haverá um enorme estímulo à inadimplência. Por que eu vou cumprir a obrigação? Se não a cumprindo, nada acontece. Esse é o fundamento jurídico da cláusula penal, é o fundamento jurídico das multas, que não poucas vezes a lei estabelece, para assegurar o cumprimento das obrigações. Do contrário, esse cumprimento fica apoiado única e exclusivamente numa conduta moral do agente. Mas no campo econômico, nós sabemos que, além do aspecto moral, do aspecto ético do comportamento, um indutor importante é a consequência econômica daquela conduta. Afinal, o mercado é implacável em relação àqueles que não se pautam pelos parâmetros do próprio mercado. Por isso, se não há um ônus adicional pelo não cumprimento do processo, o resultado é a judicialização, é a protelação dentro do processo. Aquilo que o ministro Douglas sublinhou muito bem. Após a homologação, se não há nenhuma consequência do ajuizamento do processo, a tentativa será feita. Ou mesmo o que acontecia, nem mesmo o pagamento rescisório é feito, porque pagar oportunamente ou pagar depois terá exatamente o mesmo custo. Num ambiente em que não havia segurança na quitação extrajudicial, o caminho era até estimular a judicialização para a obtenção de uma quitação com uma eficácia maior do que aquela obtida fora do juízo. E isso, se me permitem, retrata bem a diferença que nós vemos entre o sistema jurídico brasileiro e, especialmente, o sistema da common law na sabedoria popular. E eu me permito usar essa expressão porque ela me parece muito eloquente. É comum num sistema como era o nosso, sobretudo, em que se desvalorizava o cumprimento pontual e oportuno da obrigação, que o devedor, sabedor de que nenhuma consequência adicional do ponto de vista econômico resulta do seu inadimplemento, dissesse de modo desafiador para o credor: não está satisfeito com isso? Vá procurar os seus direitos. Ou seja, é isso que há agora, porque depois pagarei a mesma coisa sem nenhum ônus acrescido. Agora, o que acontecia? Ou seja, antes de ir adiante, vejam só que o ajuizamento da ação
não era uma ameaça que o credor fazia ao devedor. Pelo contrário, era uma forma do devedor de constranger o credor a aceitar apenas aquela parcela. Mas o que acontece num sistema em que a economia do processo é mais balanceada, ou seja, em que o ajuizamento da ação implica um ônus acrescido para as partes? Aquilo que nós víamos correntemente no sistema norte-americano. O credor é que ameaçava o devedor renitente, o devedor reticente, dizendo o quê? Vemo-nos no tribunal. E isso soava, de fato, como uma ameaça. Por quê? Porque implicava um aumento do custo para o cumprimento da obrigação. Portanto, percebam que a previsão dos honorários advocatícios envolve, de um lado, um desestímulo, o ministro sublinhou muito bem, com muita propriedade, esse ponto, um desestímulo aos pedidos abusivos e também a resistência abusiva aos pedidos descabidos, ou aos pedidos procedentes, ao contrário. Porque, no fundo, o acesso à justiça é um valor fundamental, isso não está em causa e nem se discute. E nós não podemos impedir o acesso à justiça quem não tem meios para suportar os custos do processo. Há belíssimos precedentes da Corte Suprema dos Estados Unidos, em matéria penal, sobretudo, mas não apenas, com a afirmação de que do devido processo legal decorre o direito de ir ao tribunal sem pagar custas e honorários se a parte não tem condições de o fazer. Aliás, a nossa Constituição não destoa nesse ponto, quando prevê a assistência judiciária e a gratuidade do processo, mas estabelecendo uma ressalva que é fundamental: aqueles que comprovadamente não tiverem condições de arcar com as despesas correspondentes. É um erro estender a ideia do acesso à justiça, do processo gratuito, a todos. Aliás, o doutor Germano mostrou muito bem no início que o processo não é gratuito. Se as partes não pagam, alguém vai pagar, e nesse caso será a sociedade. E muitas vezes para pagar um processo que não se justifica, que não deveria ter ocorrido se houvesse o cumprimento espontâneo da obrigação. Por isso, o processo injustificadamente gratuito se traduz num estímulo às aventuras, aos pedidos oportunistas e à resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Mais ainda, como era, sobretudo, o cenário no nosso sistema jurídico no passado, isso tem começado gradualmente a se modificar, num ambiente de ampla oscilação da jurisprudência e de insegurança jurídica. Afinal, sempre se pode chegar a um resultado diferente. O ministro chamou a atenção também, muito bem, para uma revelia acidental que ocorra, ou para um entendimento jurisprudencial isolado que venha a prevalecer pela ausência de um recurso ou por um incidente processual de qualquer natureza. Ora, isso faz com que vale a pena tentar, sobretudo se para a tentativa não há nenhum ônus acrescido. Para resumir esse ponto, eu diria que um processo que seja quase que sempre gratuito se traduz, com essas perspectivas de um acaso, de uma sorte acidental, de um julgamento favorável que se mantenha, numa espécie de um cassino com fichas gratuitas. Quem é que não quer participar do jogo se não paga nada pelas fichas? Não custa a tentativa. Por isso é que a reforma trabalhista da Lei 3.467 trouxe uma mudança muito importante e em dois pontos essenciais nessa matéria que nos interessa. De um lado, a previsão
dos honorários de sucumbência no processo do trabalho. Não havia mesmo razão para a inexistência de honorários. Aliás, se partia de um indevido raciocínio por exceção, que era a ideia de que normalmente o trabalhador não pode pagar, então em nenhum processo trabalhista deve haver honorários. Mas essa não é uma verdade sempre. E mais ainda, o processo de trabalho não lida apenas com ações de trabalhadores, há muitas outras ações, ações de sindicatos, ações que envolvam a empresa contra a União, sobretudo após a emenda constitucional 45, mas prevalecia a ideia de gratuidade. Aliás, o Tribunal Superior do Trabalho, com muita sensibilidade, começou a mudar em aspectos pontuais essa orientação. Eu chamo a atenção para a súmula sobre a ação rescisória, que previa a sucumbência, mas eram mudanças tópicas que, na verdade, não resolviam a essência do problema. E, por outro lado, a reforma trabalhista trouxe também um maior rigor na concessão da gratuidade. E fez muito bem, porque a experiência mostrou que havia um abuso na solicitação do benefício da justiça gratuita. Aliás, em alguns casos, era quase que um formulário que vinha sempre na petição, assinada uma declaração. O ministro chamou atenção para esse ponto, a reforma, a busca de desburocratização, simplificou a tal ponto o pedido de gratuidade, que no fundo só não o fazia quem não o queria. Mas os pedidos eram muitas vezes abusivos. Se eu começasse a mencionar casos de abuso, altos executivos, com salários muitas vezes de milhares de reais, que pediam, mesmo assim, a gratuidade, porque bastava preencher uma declaração. E a jurisprudência nem sempre combatia com o rigor devido e esperado essas solicitações. Ao contrário, gostei muito da referência do ministro a esse princípio, escapou-me agora, princípio da... Piedade. Da piedade, exatamente, o princípio da piedade era quase que automática a concessão do benefício. Isso para não falar naqueles casos em que a inicial também atribuía um valor à causa para efeitos fiscais de alçada apenas, quer dizer, só para pagar poucas custas, como se isso fosse concebível, aquela ideia de que o processo é gratuito. Mas se não pagarmos no processo, a sociedade vai pagar, e isso não pode ser. A reforma tentou, portanto, enfrentar esse problema. Mas o que me surpreende é que há uma resistência ainda muito grande da jurisprudência, talvez por uma certa força do hábito, pela repetição de comportamentos antigos, mas que hoje já não são justificados, se é que em algum momento foram justificados, mas há ainda uma ideia de manter completamente a quase que gratuidade do processo. E nesse campo em particular, não só há o questionamento em torno da constitucionalidade da imposição de pagamento de custas ou de honorários, o tema que o ministro mencionou, que está pendente de apreciação no Supremo, mas também a ideia de que o reclamante só pagaria honorários na hipótese de improcedência total de todos os pedidos. Ou seja, mesmo o acolhimento parcial de um único pedido num longo rol formulado faria com que sucumbente fosse a empresa e, portanto, só o reclamante é que teria nessa sistemática direito a honorários advocatícios. Eu penso que, em primeiro lugar, essa proposta interpretativa está completamente em desacordo com o teor do artigo 791-A, parágrafo 3º da consolidação no texto da reforma. O legislador claramente estabeleceu que, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorário de sucumbência recíproca. Portanto, o acolhimento parcial implica, sim, sucumbência recíproca e imposição de pagamento por ambas as partes. E essa solução ainda me parece a mais desejável, porque ela combate justamente aquilo que o ministro sublinhou na sua magistral conferência, que é o que são os pedidos
abusivos, pedidos carona, como disse bem, de maneira muito expressiva o ministro. Quer dizer, se eu tenho direito, por exemplo, a A, por que não pedir também B, C, D e E, já que A provavelmente vou ganhar, não custa tentar a sorte, lembre-se da ideia das fichas gratuitas, nos demais pedidos, já que o acolhimento de A desonera-me, segundo essa jurisprudência, da obrigação de pagamento dos honorários. Não me parece que seja a melhor solução. E nem me toca o argumento que, por vezes, se utiliza da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, em torno da inexistência de sucumbência recíproca no caso de acolhimento do dano moral em montante inferior ao postulado. Eu vejo dois problemas na utilização desse argumento. Primeiro, é que nós estamos diante de uma hipótese excepcional. Excepcional porque o dano moral não tem uma quantificação precisa no ordenamento jurídico. Então, não se sabe muito bem se o valor corresponderá a 10 mil, 20 mil ou 30 mil, não há um parâmetro legal. Ora, para as horas extras há, para o salário há, é um parâmetro quantificativo. Então, se eu peço 20 quando tenho direito a 10, não há nenhuma dúvida de que o pedido foi além do devido, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a súmula, na verdade, estimula os pedidos excessivos, já que qualquer coisa que eu peça não implica sucumbência parcial se o acolhimento não for integral, a tendência a pedir 500 mil, 1 milhão, 10 milhões ou 15 milhões é enorme. Por que vou pedir pouco se posso pedir muito sem consequência adicional? Aliás, eu penso que isso deve ocorrer na prática, pelo menos é o que me mostra a experiência. Os pedidos de dano moral têm crescido e muito, justamente porque não há nenhuma consequência na hipótese de acolhimento apenas parcial do pedido. Portanto, eu terminaria com uma observação de que as alterações trazidas pela reforma, elas me parecem bastante equilibradas, corrigem imperfeições sistemáticas da legislação trabalhista anterior e podem alterar a situação dramática de acúmulo de processos que havia e que ainda há na Justiça do Trabalho, sem cercear o legítimo acesso à justiça. Se nós permanecermos presos às concepções anteriores ao sistema anterior, nós vamos ter os mesmos problemas, e esses problemas vão até se agravar. Como dizem os portugueses com muita sabedoria, quem planta vento, colhe tempestade. Se nós continuarmos a imaginar que o processo deve ser indiscriminadamente gratuito para todos, inclusive para aqueles que podem pagar, o resultado será a litigiosidade e a sociedade pagando por um processo que não deveria existir. Essa é, pelo menos, a minha visão, que eu fico muito feliz de ter podido expor nesse interessantíssimo encontro e que eu submeto à crítica dos doutos, especialmente do estimado ministro Douglas Alencar Rodrigues. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Professor Estevão Mallet, como disse antes, acho que ficou aquém na minha introdução em relação à conferência que o senhor acaba de proferir. Muito obrigado por nos agraciar nessa sexta-feira pela manhã com suas palavras. De fato, é um tema a se pensar, em especial em nosso sistema, que ainda luta na dicotomia, ou suposta dicotomia, entre o jus postulandi e a questão dos honorários. Ora, se uma justiça que, em tese, é acessível à parte diretamente, por que seriam devidos aqueles honorários, sendo que a contratação, em tese do advogado, não se faria necessária? Bem, sabemos que não é esta a prática, ao menos nos últimos anos, no processo do trabalho. Mas, professor, eu não sei se o ministro Douglas gostaria antes de fazer algum comentário, ou se eu já posso fazer um breve comentário e colocar uma discussão pequena. Ministro, por favor. Doutor Felipe, apenas para cumprimentar o professor Estevão Mallet pela magistral, magnífica exposição. Sempre muito bom ouvi-lo.
pelo senso de realidade, né? Uma percepção muito pragmática, também com reflexões que transcendem a mera disposição. Nós precisamos pensar as consequências que decorrem das escolhas interpretativas possíveis, e o professor Mallet sempre faz isso com muita propriedade. Apenas cumprimentá-lo, mas vamos ouvir os seus embargos de declaração, doutor Felipe. Como bom advogado, já estou acostumado, ministro, aos embargos. E aqui tem uma questão que me soou, me trouxe um pensamento, foi bem ao finalzinho da palavra do professor Mallet. De fato, o dano moral e a sua correspondente fixação em algum montante se mostra uma construção jurídica que não deveria existir, porque ela não consegue restituir em íntegro, para utilizar as palavras do ministro, aquele bem da vida que a pessoa teve ali tombado, né? Mas o fato, o professor Mallet, é que na Justiça do Trabalho, ao menos após a reforma trabalhista, nós temos o artigo 223G da CLT, e de modo que o dano moral já está pré-tarifado. E aí, como ficamos em relação ao STJ, que não possui este grau de natureza média, leve, média ou grave, gravíssima, sendo que na Justiça do Trabalho nós temos, e o advogado, em tese ao menos, e também o magistrado, deve se vincular a este teor legal, ou seja, como fazer em caso de procedência parcial do pedido em um dano moral previamente tarifado. Doutor Felipe, essa sua observação é importantíssima e muito pertinente. Tem toda a razão em suscitar o questionamento. Aliás, esse dispositivo, como todos sabem, está a sofrer um questionamento no Supremo Tribunal Federal ainda não resolvido. Eu penso que deve haver alguma tarifação, ou pelo menos o estabelecimento de balizas para a determinação do montante do dano moral, porque, do contrário, a álea judicial se torna enorme. Nós temos visto esse mesmo movimento em outros sistemas jurídicos, nos Estados Unidos, especialmente, antes a ausência completa de parâmetros no campo dos punitive damages criava distorções terríveis e levava, muitas vezes, à busca por jurisdições mais favoráveis, estados mais propensos à concessão de indenizações maiores. Isso é uma enorme distorção. Então, é positivo que haja o estabelecimento de alguns parâmetros. Concordo que esses parâmetros podem e devem ser discutidos e devem ser refinados, mas já foi um primeiro passo importante. Agora, a dificuldade, em alguma medida, remanesce porque os parâmetros são, em parte, fluidos, porque nós nunca vamos conseguir uma tarifação precisa do dano moral, como conseguimos em relação ao adicional de horas extras, ao adicional de insalubridade, ao valor pela transferência do empregado, à mora salarial. Esses parâmetros são quantitativos, ontologicamente. O dano moral é, na sua própria essência, aquele dano que não diz respeito ao patrimônio, a uma quantidade determinada. Portanto, ele será sempre, inevitavelmente, em alguma medida, tocado por uma margem de subjetividade. Mas eu creio, e prometo que eu encerro para não fazer da resposta uma segunda manifestação que não teria nenhum sentido, mas ele reforça esse ponto. A solução da súmula 236 do Superior Tribunal de Justiça se torna ainda menos aceitável no processo de trabalho quando há o estabelecimento de parâmetros. Portanto, um pedido feito completamente em desacordo com o dispositivo da consolidação justificaria, sim, o reconhecimento de uma sucumbência recíproca para efeito de apuração dos honorários das partes. Não sei se é um esclarecimento, mas é uma ideia que eu trago à reflexão. Muito obrigado, professor. Sim, esclareceu bastante e coloquei mais para a gente poder ouvir um pouquinho mais suas palavras e ter, sim, uma segunda, quem sabe, conferência do senhor hoje. Já conseguimos uma palhinha, assim como conseguimos também do ministro Douglas. Professores, muito obrigado, ministro Douglas, professor Estevão Mallet. Passaria agora a palavra ao nosso presidente da ABRAC para que faça o nosso encerramento. Muito obrigado, doutor Felipe.
uma excelente condução dos trabalhos que só reforça, demonstra o acerto de nossas escolhas, assim como também dos nossos convidados que nos brindaram aqui com aulas magistrais, muito esclarecedoras, seus pontos de vista. Acredito que o espectador atento, para ele foi possível extrair dessas exposições toda a substância e todo o espírito que habita esses pontos polêmicos, de forma a assim poder evoluir o seu pensamento na tentativa e na busca de soluções e alternativas. Encerrando mais esse evento, a ABRAC espera ter, assim, contribuído com a comunidade jurídica, principalmente a empresarial, no entendimento e nas reflexões sobre esses importantes pontos da rotina comum. Mais uma vez, sinceros agradecimentos em nome da nossa associação aos muito estimados e muito admirados palestrantes, ficando desde já aberto o convite e a expectativa de que possamos estar juntos novamente em ocasiões futuras, seja para rediscutir esses mesmos temas, eles estão sujeitos a oscilações, ou para abordar novos, sempre esperando contar com a clareza e o brilhantismo das suas visões. Agradecemos também aos associados que nos prestigiaram assistindo às palestras, que têm nos prestigiado assistindo às palestras pelo nosso canal, assim como aos não associados, assim considerando-os como os futuros associados, e esperando que se inscrevam pelo link disponível no nosso site e venham integrar a nossa comunidade. Espero revê-los nos próximos encontros. Muito obrigado, professor Malê, ministro Douglas, doutor Felipe. Um grande abraço a todos.